18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa aí. Carime Leão, o melhor mix do Brasil. E a partir de agora vamos juntos, hein? Vamos juntos mais uma vez com mais uma edição do programa 18 horas. A notícia, a informação para você até às 7 da noite, nesta quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Eu, Carlos Júnior, Carime Leão e o Cid Soares em home office, a Nathalie Moraes, a Júlia Aldineia, Paulo Castro, Sérgio Bartolo. Hoje temos Nafice. Hoje temos Nafice. Uma equipe aí bacana, né, Carime? Tudo bem? Boa noite, linda. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite. Tem mais gente aí, hein, Carlão? Tem a Júlia Gomes, tem a Aldineia, tem o Azaf, Augusto. Tem toda uma equipe. O Ari, né? O Ari que está agora na mesa de operação. Nas operações, fora todo o nosso pessoal aí de produção, e Rodrigo Soares, que está de férias, né? Rodrigão. Um beijo, boa noite, Cid Soares, meu querido, que saudade. Boa noite. Não pode esquecer que hoje é aniversário do Ari. Exato, verdade. Hoje é aniversário do Ari, nosso amigo aqui. Um abraço pra ele. Já comemos o bolinho já de chocolate. Inclusive, já comemos o bolo de chocolate. Esse isolamento a gente só faz comer, não é, Cid? Mas também tem boas, olha, eu tô assistindo uns filmes bem legais, até assistindo novamente a uns clássicos aí, como Blade Runner, Em Algum Lugar do Passado. Tem uns filmes antigos. Eu já tô me atualizando, cara. Cid, eu vi aquele filme O Poço, que foi você que me recomendou, O Poço, Cid? Não, né? Eu acho, não mando tanto filme aqui, meu irmão. Eu estou me atualizando nos filmes. O Cid é que é bom. Qual é a dica, Cid Soares? Boa noite. Eu vou dar uma dica que serve para vocês aí na rádio também e para os nossos ouvintes, mas em especial aí para os amigos, né, que curtem um bom filme mesmo. Esse chama Atomic Blonde. É um filme de ação e de espionagem americano de 2017 e tem uma trilha sonora, Carlão, sabe aquela trilha sonora? David Bowie, Depeche Mode, The Clash, George Michael, New Order, anos 80. Nossa! Só fera, meu irmão. O filme é muito bom do começo ao fim. E olha, ele tem uma fotografia, a fotografia do filme é aquela Berlim do final dos anos 80, ainda dividida pelo muro. É uma trama genial, cheia de ação. Portanto, Atomic Blonde, só para vocês entenderem, traz aí como ator coadjuvante aquele James McAvoy, que é aquele ator do Fragmentado, lembra? Sim. Sabe quem é, né? Esse roteiro aí me lembrou o Supla. Do X-Men. Viu, Cid? Esse clima todo aí lembrou o Supla, Berlim, né? O Supla curtiu essa época aí, lembra lá? Sabe? Bem anos 80 ainda. Bem anos 80. E a atriz principal do filme é a Charlize Theron, que ganhou o Oscar como melhor atriz pelo filme Desejo Assassino de 2003, onde ela contracena com a Christina Ricci. Esse filme, Atomic Blonde, ela vai reaparecendo aí dando um show, mais um show de interpretação. Imperdível. Pronto, tá dada a dica. Lembrei, acho que é Tão Longe, Tão Perto, né? Um outro filme que é ambientado nesse clima aí de Berlim. Acho que o U2 faz a trilha sonora, se eu não me engano. Boa dica, Cid. Simbora, Cid. Tudo bem aí em home office. Bacana, então. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite para você nesta quarta-feira, 15 de abril de 2020. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o governo do Amazonas continua sendo acusado de irregularidades na compra de equipamentos para o combate ao novo coronavírus. Agora, a informação é de que os ventiladores mecânicos comprados pelo Estado são quase 100%, eu disse, 100% mais caros do que os adquiridos pelo governo federal, numa clara ação aí de superfaturamento, hein? Pois é, Carlão, em média, o governo do Amazonas pagou quase o dobro que o governo federal pagou pelos ventiladores mecânicos. Vamos conferir esses valores e os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. No mercado, um ventilador mecânico parecido com o que o governador Wilson Lima comprou custa, em média, mais de R$50 mil. Na segunda-feira, dia 13, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 4.500 respiradores pulmonares. O contrato, no valor de R$258 milhões, significa que cada ventilador saiu ao preço de R$57.333. Aqui no Amazonas, o governo do estado publicou portaria 026
67 esta semana, anunciando a compra de 28 ventiladores pulmonares para atender ao plano de contingência estadual devido à pandemia do coronavírus. O contrato com uma empresa importadora, inclusive de vinhos, é de R$ 2.976.000. Isso significa que cada ventilador está sendo comprado por R$ 106.285 em média, R$ 48.952 mais caro que os equipamentos comprados pelo governo federal. Em nota, o governo do Amazonas informou que adquiriu os respiradores por meio de contrato com uma empresa importadora e não de uma loja de vinhos. Essa importadora já presta serviço ao Estado através de licitação para fornecimento de produtos alimentícios, entre outros, e agora equipamento hospitalar. O governo diz ainda que não há ilegalidade no processo de contratação e que a compra trouxe economia e agilidade para o Estado, porque os preços dos equipamentos adquiridos ficaram bem abaixo do mercado, levando em consideração que nesse momento de crise, todos os preços de ventiladores e insumos estão muito acima dos praticados antes da pandemia. Volto com vocês. Vamos quebrando aí essa conversa, né? De acordo com a nota fiscal da venda, foram comprados 24 ventiladores da empresa Estelar, 150 da empresa Hasmed, pelo preço de R$ 104.400 cada aparelho. Foram comprados também 4 ventiladores da empresa Trilogy, e 100 da Philips, né, por R$ 117.600 cada um, totalizando R$ 2.970.000. Cid, como ouvimos na reportagem, para complicar ainda mais aí para o governo do Amazonas, a importadora que forneceu os ventiladores mecânicos funciona no mesmo endereço de uma loja de vinhos, ali na Maceió, na Avenida Maceió, no Vieralves. Isso, nós falamos isso aqui. Tá? Bom, está mais do que provado aí o superfaturamento na compra desses equipamentos, né, o dobro do valor do mercado. A palavra sabe qual é, né? Roubo, simples assim. Não tem outra denominação para essa safadeza. Né? O que mais embrulha o estômago é que esse pessoal não respeita o sofrimento das famílias que estão perdendo seus entes queridos. Não respeita as pessoas que estão sem atendimento, que estão morrendo por falta de ventiladores e que estão sem medicamentos. Nossa, isso é muita ganância, meu amigo. É ganância que não tem limite e é um governo indigno e inescrupuloso. Pois é, com esses R$ 2.970.000 daria para comprar não 28 ventiladores mecânicos, mas fazendo umas contas aí, pelo menos 60 ou mais. Esses equipamentos, lembrando aí que esses equipamentos são fundamentais no tratamento de pacientes de Covid-19 e sem eles o paciente em estado grave pode morrer, né? Eles morrem, não tem jeito. Ao superfaturar ou ao praticar esse tipo de valor, né, de pagar esse tipo de valor, os governantes estão decretando praticamente a morte de dezenas, de centenas de pessoas que não vão ter acesso a esses aparelhos. Karime, isso tudo é revoltante, com certeza, e muito preocupante, né, Karime? Diante dessa situação, diante dessas questões, diante dessas dúvidas, né, que está pairando aí na compra desses equipamentos, nós temos que torcer para que a Polícia Federal, o Ministério Público, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, não fechem os olhos diante da possibilidade de um esquema criminoso ou da possibilidade de qualquer tipo de corrupção. Então a gente pede que eles fiquem atentos, que eles fiscalizem, que eles vejam o que está acontecendo. Se for corrupção, tem que ser combatido, porque o pior crime que pode estar existindo numa situação dessa, nesse momento que a gente vive hoje, é a corrupção. Estamos falando aí, né, Carlão, de vidas que estão se perdendo por falta desses equipamentos, por falta de leitos, por falta de UTI, por falta de iniciativa e por falta de gestão do governador Wilson Lima. Né, além desse possível superfaturamento, temos aí o caso do prédio do Hospital da Newton Lins, que foi alugado por R$ 2.600.000 e até hoje não está atendendo a população. Faz mais de um mês que o Amazonas registrou o primeiro caso de Covid-19, foi do dia 13 de março. E até hoje não temos nenhum hospital de campanha do governo do estado. Lembrando aqui que a prefeitura em 4 dias,
usando o prédio do próprio município, colocou o seu hospital de campanha em funcionamento e já está atendendo aos pacientes. Foram 4 dias apenas. No Pará, o governador Helder Barbalho já inaugurou 4 hospitais de campanha. E aqui, o nosso governador não conseguiu inaugurar, não conseguiu organizar nenhum. Pois é, Karine, olha, como já disse o Carlão, já está passando aí da hora do Ministério Público agir, de fiscalizar esses esqueminhas, com o dinheiro da saúde. Estamos falando de vidas que estão sendo perdidas. Os órgãos de controle não podem ser coniventes com essas irregularidades, com esses escândalos. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Amazonas, registrou 16 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de terça para quarta-feira hoje. E agora já são 106 mortes provocadas pelo novo coronavírus aqui no estado. Vamos conferir os números atualizados da doença com a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Oi, Nathalie. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, Karine, infelizmente, nas últimas 24 horas, como vocês disseram aí agora há pouco, o Amazonas registrou 70 novos casos de Covid-19 e 16 mortes pela doença, somando aí 1.556 infectados, com 106 óbitos confirmados aqui no nosso estado. A maior parte desses casos, ou seja, 1.350 infectados, são aqui de Manaus, são aqui da nossa capital. E entre os 18 municípios do interior que já confirmaram infecções pelo vírus, o município de Manacapuru, na região metropolitana aqui de Manaus, segue preocupando as autoridades. Isso porque o município já totaliza aí 111 casos confirmados da doença e 6 mortes, sendo que as 3 últimas mortes foram nas últimas 24 horas. Essas informações foram confirmadas pelas autoridades de saúde durante a entrevista coletiva online na tarde de hoje. E como eu disse anteriormente, mais de 16 óbitos por Covid foram confirmados nas últimas 24 horas aqui no Amazonas. Ao todo, até agora o Amazonas já recebeu aí 132 notificações de mortes e outros 17 casos foram descartados e outras 8 mortes seguem sendo investigadas, Aguardam aí uma análise laboratorial. O estado do Amazonas tem hoje uma taxa de letalidade, Karine, de 6,8%. Entre os pacientes confirmados e suspeitos, temos aí em 175 leitos de unidade de terapia intensiva da rede pública e privada, ou seja, 175 pessoas estão internadas por Covid em estado grave dentro de UTIs. A ocupação vem deixando aí o sistema de saúde aqui no nosso estado em um patamar bastante crítico. Inclusive, isso foi falado durante a entrevista coletiva de hoje pela secretária estadual de saúde, a Simone Papais. Ela disse que na manhã de hoje ela esteve aí visitando algumas unidades de saúde aqui do nosso estado e que, inclusive, no Hospital Delfina Aziz, o hospital só conta hoje com 3 leitos de UTI disponíveis. Ou seja, estamos realmente à beira de um colapso. Vamos conferir o que disse a secretária de saúde aqui do estado do Amazonas, Simone Papais. E o Delfina Liz, hoje ele é referência. Então, não procure o atendimento de porta de entrada no Delfina. O que o Delfina é hoje? É uma unidade hospitalar com uma capacidade operacional que ainda não está na sua totalidade. Nós saímos de 134 leitos no inicial, estamos hoje com 213 leitos. Desses 213 leitos, hoje eu tive uma visita pessoalmente na unidade. Nós temos 75 leitos de UTI. Nós saímos de 50 leitos de UTI, avançamos para 75. Desses 75, o cenário hoje, às 8 horas da manhã, eram 3 vagas de UTI. Então, o que acontece? Todos os pacientes com comorbidade ou com sintomas de doenças respiratórias, eles têm essas 4 unidades, aliás, 3 unidades de hospitais de grande porte para esse atendimento. As unidades estão no seu atendimento máximo.
Para quem nos acompanha pelo aplicativo Humano, pode observar aí nas imagens que ao lado da Secretaria de Saúde estava o doutor Marcos Lacerda. Ele é epidemiologista, trabalha na Fundação de Medicina Tropical e ele falou um pouco mais sobre a situação das crianças com o Covid-19 aqui no nosso estado. Segundo ele, 3 crianças com menos de 5 anos foram confirmadas com o novo coronavírus aqui no nosso estado e outras 8 crianças aguardam o resultado de exames. Essa informação, como eu disse, foi passada durante a coletiva online na tarde de hoje pelo médico infectologista Dr. Marcos Lacerda. Ele disse, sim, que há uma preocupação muito grande dos pais com as crianças, mas todas as crianças até agora já confirmadas com o Covid-19 aqui no estado, elas têm apresentado um quadro clínico muito leve e sem necessidade de internação. Vamos conferir. O que a gente tem visto aqui é uma coisa muito parecida, Simone, com o que a gente está vendo no mundo inteiro. As crianças, elas se infectam, elas são portadoras do vírus, mas o quadro clínico dessas crianças geralmente é muito leve. Então, isso de fato se confirmou em Manaus. Hoje, lá no Delfina Aziz, onde a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente não tem nenhuma criança internada e essas crianças, portanto, não estão indo para leitos de UTI. Então, essa é uma tranquilidade que as pessoas precisam ter, porque a gente tem que, de fato, se concentrar naqueles pacientes que são os de maior risco. E aqui a gente está falando das pessoas com outras doenças, como hipertensão, como diabetes, e as pessoas mais idosas. Ou seja, esse perfil de gravidade, ele se replicou também em Manaus. Não há nenhuma mudança em Manaus em relação ao que foi visto no resto do Brasil e no resto do mundo. Bom, a situação do interior do estado também preocupa as autoridades de saúde aqui do Amazonas. Afinal, o vírus já chegou a 18 municípios do interior do estado, sendo que 8 deles já registraram morte por Covid. Como eu disse anteriormente, o município de Manacapuru, que fica aqui na região metropolitana de Manaus, vem preocupando bastante as autoridades. Afinal, foram 3 mortes nas últimas 24 horas e essas informações foram confirmadas pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a doutora Rosemary Pinto. Vamos conferir. Temos 204 casos no interior em 18 municípios. Desses municípios, nós temos Manacapuru com 111 casos e 6 óbitos, 3 óbitos novos, portanto, desde ontem. Santo Antônio do Içá com 10 casos, Itacoatiara com 15 casos, Iranduba com 14 casos, Parintins com 11 casos e 3 óbitos. Iranduba tem 14 casos e 1 óbito. Santo Antônio do Içá, 10 casos, São Paulo de Olivença, 9 casos, Tonantins, 9 casos, Presidente Figueiredo, 6 casos, Tabatinga, 3 casos, Alori, 3 casos, Careiro Castanhos, 2 casos e 1 óbito, Careiro da Várzea, 2 casos, Lábrea, 2 casos, Novo Airão, 2 casos, Tefé, 2 casos e 1 óbito, Novo Airão também tem 2 casos e 1 óbito, Anamã, 1 caso, Boca do Acre, 1 caso, Manicoré, 1 caso e 1 óbito. Temos, portanto, 1.554 casos e 106 óbitos. Hoje nós temos 71% dos nossos casos estão em isolamento social ou domiciliar, o que perfaz 1.114 pacientes. E temos, fora do período de transmissão, 194 pacientes. Então, Karime, como vocês puderam ouvir aí, puderam acompanhar, 194 pessoas estão fora do período de transmissibilidade, ou seja, elas não correm mais o risco de transmitir a doença, o coronavírus aí para outras pessoas. E as autoridades de saúde voltaram a afirmar: não tem outro jeito de combater esse vírus se não for ficando em nossas casas, se não for aderindo ao isolamento social. Eu volto aos estúdios com vocês. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Exatamente, é o que todas as autoridades de saúde, inclusive a recomendação da Organização Mundial de Saúde é esse, é o isolamento social. E no Brasil também os números divulgados
foram o seguinte: um aumento de 204 óbitos confirmados em 24 horas, iguala ao resultado divulgado ontem, o maior registrado no país em um dia. O recorde anterior era de 141 mortes divulgadas no dia 9 de abril. Hoje aqui no país são 1.736 mortes e 28.320 casos confirmados da doença aqui. Só para a gente ter uma ideia, né? Ontem esse número era de 532 mortes, hoje já saltou para 736. E ontem eram 25.262 casos e hoje esse número já saltou para 28.320 casos confirmados da Covid-19 aqui no país. 6h20, você está no melhor mix do Brasil. Programa 18 horas com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Carimilhão, vamos saber agora como está, né, o tempo, né? Será se vai chover? Será se vai chover? Vamos aí, a previsão do tempo para hoje com a garota do tempo aqui da Mix, Carimilhão. Previsão do tempo. Bom, e de acordo com a previsão aqui do Clima Tempo, né, a noite deve ser nublada. A mínima pode chegar a 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus, portanto, uma noite fresquinha aí pra gente. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 94%. Mix. E começou a circular na noite de ontem um vídeo onde pessoas buscam atendimento médico no SPA Juventina Dias, na zona oeste de Manaus. Mas tiveram o atendimento negado por causa da superlotação por conta de pacientes com suspeitas de Covid-19. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Júlia Gomes. Na imagem é possível ver algumas pessoas na porta do serviço de pronto atendimento Juventina Dias, localizado no bairro Compensa, na zona oeste da cidade. Um homem que aparenta ser um profissional da saúde informa para as pessoas do lado de fora da unidade que não há vagas para atendimento e diz que a situação dentro do SPA é precária. A nossa situação tá precária aqui. Já chegou mais paciente grave. Pois é, nós estamos com 3 pacientes da emergência, as enfermeiras estão todas lotadas, todo mundo é suspeito de coronavírus, está complicada a situação. Então, quem ainda não está numa situação grave, infelizmente não está dando para prestar atendimento, tá? Principalmente porque se você não tiver e entrar, você vai adquirir, entendeu? Então, isso é pro bem de vocês. Segundo uma funcionária da unidade que prefere não se identificar e que estava de plantão no dia em que o vídeo foi gravado, na última segunda-feira, dia 13 de abril, muitas pessoas procuraram a unidade de saúde. Mas ela conta que estava sendo feita triagem para atendimentos apenas dos casos de emergência. A funcionária disse ainda que na sala de isolamento estavam 5 pessoas com suspeitas de Covid-19. Foi o dia todo, com muitos atendimentos e já estava assim, né, entrando só os casos realmente que eram necessários. Quando foi à noite, restringiram mais ainda, né? Tinha muita gente fazendo confusão para entrar. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a direção do SPA Juventina Dias está orientando as pessoas com perfil de atendimento de unidade básica de saúde a buscar essas unidades municipais, até por uma questão de proteção a estes usuários que não precisam de atendimento de urgência e emergência. A Suzan reforça a orientação para que as pessoas com sintomas respiratórios leves fiquem em casa, em quarentena. Somente devem procurar as unidades de urgência e emergência aquelas com sintomas respiratórios graves, com dificuldade de respirar e tosse, além de febre. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. O deputado Wilker Barreto, do Podemos, fez um apelo ao governador para socorrer os SPAs. Os SPAs, os 9 que tem em Manaus, estão em colapso, estão morrendo gente. E o apelo que eu faço ao governo é que aquela metodologia da SAMEL possa ser implementado nos SPAs, Serafim. Está morrendo gente, eles estão pedindo solução de transferência para o Delfina e para demais redes maiores e não tem leito. O SPA tem mão de obra específica para colocar em prática aquela ideia que a SAMEL está salvando vidas. Fica o apelo ao governo
para, em caráter de urgência, implementar unidades 2 ou 3 por SPAs, ou seja, para desafogar a pressão no sistema. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6 horas e 24 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil, Mix FM 100,7, a frequência certa no seu rádio, a primeira da playlist, hein? Depois da vitória no Brit Awards de melhor cantora, hein? Cantora britânica, Mabel lançou seu novo single em fevereiro deste ano, Karime. Pois é, Mabel explicou que neste videoclipe ela resolveu criar seu homem ideal num laboratório, tá? E chega abrindo a playlist de hoje, nesse sonho, né? Aqui do 18 horas desta quarta-feira. Vamos lá de Mabel, Boyfriend. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h29, o melhor mix do Brasil, clima, hein? Da cantora britânica Mabel, a música Boyfriend. Boa noite pra você em 100,7, a frequência certa, hein? 18 horas. A falta de iniciativa do governador Wilson Lima para combater o coronavírus está desagradando até mesmo os deputados da base aliada, como explica o repórter Azaf Augusto. As ações tímidas e demoradas do governo do estado têm feito o executivo sofrer pressão até dos deputados da base aliada ao governador Wilson Lima na Assembleia Legislativa. Os parlamentares cobram ações efetivas do governo e passos mais acelerados neste período de pandemia do coronavírus. A presidente da Comissão de Saúde, deputada Maiara, solicitou urgência do governo para a abertura completa do Hospital Newton Lins, que foi alugado para o tratamento de pessoas com coronavírus. Ela também fez um requerimento solicitando a abertura de novos leitos no Hospital Delfim Aziz. Nós sabemos que, desde a semana passada, o grande desafio da Rede Estadual de Saúde é na não disponibilidade de leitos clínicos e de leitos para tratamentos intensivos de pacientes com Covid-19. Por isso, apresentamos desde o dia de ontem, no seio da Comissão da Saúde, e apresentamos no plenário um requerimento para colocar o Hospital Newton Lins em funcionamento o mais rápido possível. Haja vista que estamos tendo um aumento progressivo e indiscriminado do número de casos e é urgente a abertura de novos leitos na nossa rede estadual. E o deputado Fausto Júnior disse que após um mês do primeiro caso de coronavírus registrado no Amazonas, ele tem a sensação de que o combate só está começando agora. O meu questionamento, ele se baseia na informação de que apenas 50 leitos estão sendo usados dos 350 disponíveis no Delfim Aziz. O meu questionamento é que se não há material e nem pessoal suficiente para ocupar toda a estrutura do Delfim Aziz, como é que nós vamos conseguir ocupar a estrutura do Hospital da Newton Lins? Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Sindicato dos Médicos entra com ação popular para que a Justiça obrigue o governo a distribuir EPIs e a apresentar um plano de contingência contra o novo coronavírus. A entidade justifica que profissionais da saúde sempre foram negligenciados no atual governo. Vamos saber os detalhes dessa história agora na reportagem de Odiné Araújo. A ação popular impetrada pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas pretende fazer com que o governo do estado torne conhecido o plano de contingenciamento para o combate ao Covid-19, além de garantir a saúde dos profissionais da área com distribuição contínua de EPIs, os equipamentos de proteção individual. É o que diz o presidente do CIMEAM, médico Mário Viana. E não venha com essa história que não tem onde comprar, que tem sim onde comprar, né? Mas pior é dizer, dentro dos autos de uma outra ação que nós promovemos, que não tinha como dar os EPIs porque não tinha onde comprar, e para a mídia diz que tá dando o EPI ao profissional de saúde e a gente sabe que não está dando, né? Ainda de acordo com o presidente da entidade, os profissionais da saúde, desde o início, têm sido negligenciados pelo governo do estado. Desde o início do governo Wilson Lima e Carlos Almeida, nós denunciamos os desmandos, né? A forma ditatorial, desrespeitosa até, que o governo estadual tratou
aos médicos e todos os profissionais de saúde. A ação também incluiu 22 sugestões feitas pelo Cinean há um mês, entre elas a possibilidade de os profissionais da saúde ficarem em hotel para evitar contágio da família, maior participação das Forças Armadas no combate ao coronavírus e a instalação de hospitais de campanha e exploração de toda a capacidade dos hospitais públicos do estado. Sobre a necessidade de instalar a capacidade máxima do Delfina, sobre a utilização de possíveis hospital de campanha mesmo, não é alugar hospitais com valores absurdos, né? Que depois o governador tem que ir na maior cara de pau, né? Negar aquilo que o secretário Cássio disse, que era 2.600.000 por mês, né? Volto com vocês. Mix. E o prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou no fim da noite de ontem que assinou um decreto recomendando que aquelas pessoas que por algum motivo precisem sair de casa usem máscaras de proteção para evitar a propagação do novo coronavírus. É isso mesmo, Carlão. A medida foi adotada diante do aumento do número de casos e mortes pelo novo coronavírus aqui na capital. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Júlia Gomes. Em vídeo postado nas redes sociais, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, falou sobre o novo decreto. A medida é baseada no aumento de casos de contágio e mortes causadas pelo novo coronavírus na capital. Assinei um decreto determinando que todas as pessoas saiam das suas casas quando tiverem que sair, quando for obrigatório sair, porque o pedido mesmo é para que fiquem em casa, mas quando tiver que sair, saiam de máscara. O decreto 4.806, publicado no Diário Oficial do Município de terça-feira, dia 14 de abril, recomenda que as máscaras de proteção devem ser usadas sempre que houver necessidade de contato com outras pessoas, durante trajeto em vias públicas, ao pegar qualquer tipo de meio de transporte compartilhado, ao ir às compras de gênero de primeira necessidade ou medicamentos, como em mercados, supermercados, padarias, entre outros, e durante a permanência em qualquer ambiente público ou privado. A Prefeitura recomenda à população o uso de máscaras caseiras fabricadas em tecido, de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Notas técnicas da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmam que as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e boca do usuário, garantindo uma barreira física que vem auxiliando no combate à doença. Júlia Gomes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E o governo do Amazonas prorroga pagamento de imposto, parcela contribuições obrigatórias e anistia multa e juros de fundos. Isso em função da queda do faturamento das empresas por conta do isolamento social e da política de restrição de funcionamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais. Olha só, o governo do Amazonas publicou 2 medidas para auxiliar os contribuintes que estão tendo fluxo de caixa impactado pela pandemia do novo coronavírus. Vamos conferir o que disse o secretário da Fazenda, Alex Del Giglio. Em vista da queda de faturamento das empresas do Polo Industrial de Manaus, das empresas de comércio e serviço aqui do estado do Amazonas, o governo do estado achou por bem postergar o recolhimento do ICMS e demais contribuições FMPS, FTI, UEA e FPS, cujo vencimento ocorra nos meses de abril e maio do ano corrente. O contribuinte deverá recolher pelo menos 50% do valor nas datas de vencimento previstas na legislação. O restante deverá ser pago até o último dia útil do mês. 18 horas. Bom, e a Caixa Econômica Federal paga hoje, hein, o auxílio emergencial de R$600 para 1.600.000 pessoas nascidas em fevereiro, março e abril por meio da poupança digital. Esse grupo reúne trabalhadores informais e mães solteiras que estavam com as informações em dia no Cadastro Único de Programas Sociais em 20 de março e que não fazem parte do Bolsa Família. No caso das mães solteiras, o auxílio é de R$1.200.
E amanhã, quinta-feira, será a vez aí do crédito pela poupança digital para mais 2 milhões e 200 mil pessoas nascidas em maio, junho, julho e agosto. E sexta-feira, dia 17, será feito o crédito, né, para quase 2 milhões de pessoas nascidas aí em setembro, outubro, novembro e dezembro. A Caixa informou que até às 6 horas da tarde de ontem, mais de 35 milhões de cadastros foram finalizados e já foram creditados 2 bilhões e 100 milhões de reais para mais de 3 milhões de pessoas. Muito bem, são 6 horas e 39 minutos em Manaus. Muito boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. E hoje, Karime Leão e ouvintes em 100,7, Cid Soares em home office. Hoje é quarta-feira, é dia do comentário da nossa colunista Nafice Bacri Valoz. Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. E em meio ao sentimento de medo e de incerteza que agora faz parte do cotidiano dos amazonenses, sobressai o sentimento de indignação pela constatação de que estamos nas mãos de um governo amador que nos expõe ao contágio de uma pandemia. E eu não sei se o faz por incompetência ou por má fé, mas o certo é que o senhor Lima parece não conhecer a nossa rede pública de saúde. Então vamos apresentar este senhor as unidades implantadas do sistema de saúde no Amazonas e lhe dizer que hoje dispomos de 130 hospitais só na rede pública, que bem poderiam atender a sociedade se houvesse uma gestão eficaz e compromissada. E este senhor não sabe, mas em determinado momento de nossa história, nós registramos o maior investimento em saúde pública feito pelo então governador amazonino Mendes, e tudo com recursos do Estado, sem empréstimos e sem doações, apenas com vontade política de implantar uma moderna rede descentralizada de serviços, incluindo aí um atendimento especializado para crianças e idosos através dos CAICs e dos CAIMs. E se essas informações não o ajudarem a conhecer a rede de saúde do Estado, que procure o cidadão amazonense e ele lhe ensinará que o Hemoan existe, os SPAs, o FCCOM, a SEMA e as policlínicas e outras tantas unidades de saúde existem. Mas em sua incompetência, o senhor Lima sequer propôs reorganizar toda essa estrutura para, neste momento de crise, atender o cidadão e desafogar os hospitais da rede. E é fato que na história do Amazonas, apenas um governante deu a devida importância à saúde pública, isto porque o Hospital Delfina Aziz foi construído e equipado por um consórcio constituído por 3 empresas e liderado pela Bengoa, e tudo com recursos do Banco do Brasil, do BASA e da Sudam. E se caracteriza por ser uma PPP mal construída, pessimamente administrada e extremamente onerosa para o Estado. E eu sou Nafice Bacri Valoz e nós estamos juntos nessa luta. E o governo do Amazonas suspende alta dosagem de cloroquina em pacientes com Covid-19 após estudo apontar risco de morte. Pesquisa desenvolvida no estado aponta que alta dosagem do medicamento pode ser tóxica para o coração de pacientes e levar à morte. Apenas uma baixa dosagem de cloroquina poderá ser usada em pacientes graves com o novo coronavírus aqui no estado do Amazonas, segundo informou o governo do estado. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 41 minutos em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Olha só, a playlist do 18 horas traz 2 DJs. O Dinoro, que é um lituano e ficou conhecido pelo sucesso internacional In My Mind, e em parceria com o DJ italiano Didi D'Agostino. Uau, é ele mesmo, né? Agora ele vem em parceria aqui com o nosso Master DJ Alok. A trilha já é sucesso desde o lançamento no fim do ano passado. Então vamos lá, One and One no melhor mix do Brasil. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 44 minutos. Mais uma da playlist de hoje, hein? A Loki e o Dinoro On and On. Você conferiu aqui na playlist do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, muito bem, vamos conferir mais uma vez aí a previsão do tempo, mas para amanhã, não é isso? Com a garota do tempo, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã vai ser parecido com hoje, viu, galera? Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima um pouquinho mais elevada do que hoje, pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 98%. Mix. Muito bem, agora 6 horas e 45 minutos em Manaus. Olha, a polêmica em torno do hospital da Newton Lins, alugado por 2.600.000, né, pelo governo do Amazonas, não acaba nem fica pouca. O atraso no início das atividades foi discutido pelos deputados estaduais que criticaram a inércia do governo em colocar em funcionamento a unidade de saúde. Vamos conferir na reportagem de Azaf Augusto. A líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputada Joana Dark, informou aos deputados durante sessão virtual que o Hospital Newton Lins deve começar a funcionar só nos próximos dias, com capacidade reduzida. O hospital foi alugado pelo governo do Amazonas e o governador Wilson Lima prometeu a inauguração em 10 dias. O prazo já passou e ele ainda não está funcionando. A unidade vai receber pacientes com Covid-19 em Manaus e conta com 400 leitos. O deputado Dermilson Chagas criticou a postura do governador. O governo foi muito infeliz, porque ele foi para a imprensa, foi pelas redes sociais, o seu Facebook, o WhatsApp, fazer propaganda de uma coisa que ele já disse que ia entregar em 10 dias. Passa os 10 dias e a gente vê a frustração de que o governo foi incompetente. E o deputado Wilker Barreto criticou o fato da secretária de Saúde, Simone Papaz, dizer que o hospital não tem data para ficar pronto. O governador falou que em 7 dias entregava. Ontem, a secretária não deu data. Eu quero dizer o seguinte, nós vamos congelar os pacientes só se for realmente no necrotério, porque é inadmissível nós não temos uma data para a inauguração do hospital de campanha do Newton Lins. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. A baixa capacidade do laboratório credenciado para detectar Covid-19 prejudica o combate ao coronavírus aqui no Amazonas. Centenas de pessoas aguardam o resultado do exame no estado, que dificulta, o rastreamento da doença. A reportagem é de Odineia Araújo. Os resultados oficiais dos testes de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus no Amazonas, dependem de um único laboratório, o LACEN. O problema é que o único laboratório oficialmente credenciado no estado para divulgar resultados não está dando conta de processar os testes feitos por todas as pessoas com suspeita da doença no Amazonas. Aí, exames acumulam e hoje 700 pessoas estão na incerteza se têm ou não a doença, apesar de já terem feito os exames. Pelas informações do governo, embora outros laboratórios façam testes no Amazonas, até agora só o resultado do LACEN é tido como oficial para o atestado de Covid-19. A presidente da Fundação de Saúde do Amazonas, Rosemary Pinto, afirmou que o LACEN não está dando conta dos exames e o governo estuda contratar outro laboratório. Temos também um grande volume de pacientes aguardando resultados de exame pelo LACEN. Nós estamos em tratativas para ampliar o diagnóstico para uma outra unidade de saúde, a Fundação de Medicina Tropical. Nós temos 700 pessoas aguardando os resultados de exame. Em função disso, os nossos resultados eles estão demorando de 4 a 5 dias para poderem ser liberados. De acordo com a presidente, o atraso na divulgação dos resultados é devido à dificuldade em adquirir insumos para o diagnóstico. Realmente há uma defasagem, um déficit principalmente de insumos para esses diagnósticos. Está difícil, não estamos conseguindo comprar os insumos para os diagnósticos, o que retarda a liberação dos exames. A Organização Mundial de Saúde afirma que, sem contar diagnósticos precisos, os países ficam no escuro, ou seja, sem saber até que ponto e por que o vírus se espalhou e quem tem o coronavírus ou apenas tem uma doença com sintomas semelhantes. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E atenção, pré-candidatos. O Ministério Público Eleitoral está de olho nas ações que pretendem ser feitas aí pelos candidatos que pretendem disputar as eleições municipais deste ano e estão aproveitando a pandemia para fazer ações sociais com fins políticos. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Azaf Augusto. O Ministério Público Eleitoral já está de olho nos políticos e pré-candidatos mesmo antes da eleição. Isso porque neste período de pandemia e com o Estado e municípios em calamidade pública, a doação de bens é comum, mas o MP alerta para que as ações sociais não se tornem ações de promoção eleitoral. Decretos de situação de calamidade e emergência autorizam a distribuição de bens, serviços, valores e benefícios, que deve ser feita dentro dos limites da legislação. Mas quem se aproveitar disso pode sofrer algumas consequências, como explica o Procurador Regional Eleitoral no Amazonas, Rafael Rocha. A legislação eleitoral proíbe a doação de bens pelo poder público em anos de eleição, mas abre uma exceção para situações de emergência e de calamidade pública. O que não pode ocorrer, em nenhuma hipótese, é promoção pessoal de candidato ou de partido enquanto o poder público executa medidas de socorro à população. Por isso, os promotores eleitorais estarão atentos e quem aproveitar essa situação da pandemia para fazer propaganda eleitoral poderá ser multado e até ter o seu registro de candidatura cassado. O Ministério Público Eleitoral expediu orientação aos promotores eleitorais do Amazonas para que recomendem aos gestores públicos municipais a observância das leis eleitorais em relação à eventual distribuição de bens ou valores como medidas de socorro durante a pandemia de Covid-19. Caso as medidas sejam descumpridas, o infrator, seja ele agente público ou não, pode ser condenado ao pagamento de valores que variam de R$ 5.000 a R$ 106.000 e a cassação do diploma do candidato beneficiado, além de se tornar inelegível. Azaf Augusto para o 18 horas. Muito bem, 6 horas e 52 minutos em Manaus, o melhor mix do Brasil e mais uma da playlist, hein? Olha só, Calm é um acrônimo das primeiras letras dos nomes dos membros da banda 5 Seconds of Summer, que é o Callum, o Aston, o Lucas e o Michael. E é o 4º álbum de estúdio da banda, lançado em março ainda deste ano. Que bonitinho. Então Calm. Vamos lá. Encerrando a playlist de hoje do 18 horas, 5 Seconds of Summer. No Shame. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, mais uma que você conferiu, hein? Na playlist do 18 horas de hoje, 5 Seconds of Summer, a música No Shame. 18 horas. Bom, em meio aí a uma briga no mundo pela disputa de ventiladores mecânicos, pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, apresentaram junto com a indústria de duas rodas os primeiros protótipos de aparelhos ventiladores mecânicos do Brasil. O protótipo de respirador mecânico foi desenvolvido em apenas 13 dias por um grupo formado por especialistas da UEA e da indústria do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. O protótipo de respirador mecânico foi desenvolvido em apenas 13 dias por um grupo formado por especialistas da Universidade do Estado do Amazonas e da indústria do segmento de duas rodas. Esse equipamento é fundamental para a montagem das unidades de terapia intensiva. Ele funciona como o pulmão de um paciente e, em meio à falta de leitos e à superlotação das unidades de saúde aqui no estado, o protótipo vem como uma esperança para a população amazonense. Segundo o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Cleidaldo Costa, o protótipo agora segue para a fase de testes para verificar a efetividade do respirador. Nesse momento, 13 dias depois, nós estamos aqui apresentando uma resposta à comunidade, apresentando uma resposta ao nosso governador de uma ação muito importante. O papel de uma universidade pública brasileira, uma universidade pública do Amazonas, respondendo com qualidade, respondendo com ciência, junto com a indústria, a oportunidade de produzir um ventilador mecânico com as qualidades e com as funcionalidades mais modernas que existem hoje no mercado.
O protótipo de respirador mecânico foi apresentado ao governador Wilson Lima na fábrica da Moto Honda, que vem junto ao EA construindo esses respiradores. Nós estamos muito otimistas, esperamos que tudo dê certo nas próximas fases e que a gente possa começar já a levar esses equipamentos para as nossas unidades hospitalares. Esse protótipo aqui atende a todas as exigências da indústria, as exigências dos órgãos de controle e, naturalmente, que a gente vai precisar de outras autorizações já numa outra fase. Mas isso daqui é a esperança para o povo do estado do Amazonas. Com o sistema de saúde do Amazonas à beira de um colapso e com uma briga mundial para que se consigam respiradores, insumos, equipamentos de proteção individual e testes rápidos, talvez possa nascer daqui, da Amazônia, o equipamento que vai auxiliar a salvar a vida das pessoas. Nathalie Moraes para o 18 horas. E o cantor Roberto Carlos vai comemorar 79 anos de idade no próximo domingo, dia 19. E está definindo detalhes para fazer uma apresentação inédita em live. Faz ideia? Bacana. Numa das ações que deve bater aí todos os recordes de acesso. Afinal, o artista é recordista de venda aí de produtos, de CDs, LPs há décadas. É o rei, né, Karine? É o rei, né? É o rei da... Então, ó, domingo agora é dia 19. Show de bola. 18 horas. Muito bem, falta 2 minutinhos para 7, Karine, já nos finalmente. Vamos correndo para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje o mundo ficou sabendo que um medicamento descoberto por um cientistas brasileiros apresentou eficácia em testes de laboratório contra o coronavírus. É mais uma esperança. O anúncio foi feito pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Marcos Pontes. Em laboratório, o medicamento teve um comportamento similar ao da cloroquina, que não funcionou como esperado em seres humanos, segundo as pesquisas. Agora, o medicamento, cujo nome não foi revelado, seguirá para testes clínicos em pacientes com Covid-19 internados em hospitais. Não há quem não torça para que a ciência encontre o mais rápido possível um remédio ou uma vacina contra o novo coronavírus. As notícias sobre os avanços correm muito rápido nas redes sociais. Todos temos esse desejo pela nossa saúde e pela saúde de todo mundo. Mas, como temos dito e repetido aqui no 18 horas várias e várias vezes, até agora é melhor fazer o que recomendam as autoridades de saúde, como manter as mãos sempre limpas e longe dos olhos, do nariz e também da boca, e o distanciamento social é muito importante. A ideia é que a gente se mantenha firme e com muita esperança, cada um fazendo a sua parte no que puder. 18 horas. Tudo bem, Karine Leão, agora sim, né? Nos finalmente. Agora sim, já nos finalmente. Gente, obrigada pela companhia. Um beijo, Cid. Cadê o Cidão? Beijão pra vocês. Olha, eu já vou acompanhar aí. A Nathalie mandou aqui uma Milagre na Cela 7. Diz que é um super filme. Bacana, o pessoal tá recomendando isso. Bacana. Bacana, Cid. Continue bem, continue em 100,7. O melhor mix do Brasil é aqui na sequência Mix Tudo. E a gente volta com você amanhã com mais uma edição do 18 horas a partir das 6 da tarde. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.